Olá, seja muito bem-vindo à Livraria Família Cristã. Hoje nós estamos recebendo o Brian, diretamente da Bahia, para falar um pouquinho sobre essa importante coleção que é a Patrística, que ele teve aí o privilégio de traduzir do grego, não é, Brian? É verdade, Adriel. Muito obrigado pelo convite e vai ser muito bom explicar para o nosso público o que é esses textos que nós traduzimos, essa proposta de traduzir tantos e tantos textos de autores tão importantes. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar sobre isso. É uma honra receber o Brian aqui na loja e ao longo desse vídeo você vai descobrir tudo que você gostaria de saber sobre a Patrística e qual é a relevância dela para nós cristãos. E a gente começa com a primeira pergunta. Ô Brian, quando surgiu a Patrística? Adriel, quando nós pensamos em Patrística, nós estamos pensando em autores cristãos. Nosso público precisa entender que esses autores cristãos não se chamavam de pais. Eles não tinham esse nome nem de pais, nem de padres. Esse nome foi dado depois para autores que eram muito importantes para o cristianismo. Esses autores, eles produziram obras que eram tão significativas às vidas das comunidades, das pessoas, que essas obras foram preservadas em manuscritos e depois elas foram transmitidas em manuscritos e cristãos de vários períodos acabaram utilizando essas obras como obras de consulta para vários assuntos importantes para o cristianismo. Então a Patrística, ela é como se fosse digamos, de certa forma, um manual que quando nós temos algumas dúvidas a respeito de determinados temas, nós podemos consultar e fazer as nossas conclusões ou as nossas análises? Acaba servindo disso, acaba servindo como um manual mesmo. Por quê? Porque quando nós estamos envolvidos numa tarefa de saber sobre um determinado assunto, nós precisamos saber que esse assunto tem uma fonte. A fonte para um determinado assunto é a fonte da tradição, daqueles que detêm o conhecimento, daqueles que detêm a informação a partir do contato, por exemplo, com os apóstolos. Então aqueles que tiveram contato com os apóstolos e falam sobre o que os apóstolos falavam, são os pais apostólicos. Aqueles que têm contato com a defesa da fé e ensinam sobre como defender a fé, são os pais apologistas. Aqueles que têm contato com as heresias e com os que combatem as heresias e ensinam como combater heresias, são os pais polemistas. Ou seja, os pais da igreja, eles são, na verdade, um conjunto de escritos, um conjunto de pessoas que fizeram escritos, e esses escritos se tornaram tão relevantes que eles são como pais doutrinários, como fontes de consulta para aquilo que se deseja saber sobre esses vários assuntos: defesa da fé, cristologia, eclesiologia, doutrina da igreja, sobre como é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, sobre como o Deus Pai se revela como Trindade. Essas coisas todas são explicadas por pais que são, na verdade, origens dessas doutrinas, ou origens da discussão dessas doutrinas. Legal. E você que está acompanhando o vídeo, acompanhando essa entrevista com o Brian, você está vendo que o Brian tem o dom de transformar algo complexo em algo muito simples, né? E eu acho que quem adquirir essa coleção da Patrística vai encontrar isso nas suas traduções também, da forma tão simples que você fala de um tema tão complexo. Isso, como que você fez essa tradução? Quais critérios que você utilizou? Eu não sou pastor, eu posso ler esse material? É interessante para todo mundo, como a gente diz, os leigos também adquirirem esse material para conhecer um pouco mais sobre esse importante período da história? Adriel, quando nós traduzimos um livro, a gente tem que fazer algumas escolhas. Tem gente que escolhe fazer comentários para que os comentários sejam mais importantes. É uma forma de afirmar a sua opinião sobre os textos. Nós fizemos uma escolha para disponibilizar para as pessoas que vão adquirir. A escolha foi a seguinte: nós queremos oferecer uma tradução muito bem feita, a partir de textos originais. Há textos em latim, há textos em grego, há textos em siríaco, há textos em línguas cópita. Ou seja, nós pegamos essas línguas, nós traduzimos de uma maneira tal que conservasse o sentido, os efeitos das metáforas, das imagens utilizadas no texto, de forma tal que aquele que lesse conseguisse, se quer edificar sua fé, vai encontrar lá, de forma bem viva, um texto que apresenta a esperança dessas pessoas que escreveram. Se querem estudar, vão encontrar uma tradução que é cuidadosa e que, sendo cuidadosa, oferece àquelas pessoas que querem lê-la, oferece para essas pessoas um texto que tem bastante proximidade com o texto original ou da língua original. E além disso, nós fizemos questão de colocar na nossa tradução as fontes que nós utilizamos, ou seja, nós utilizamos alguns textos críticos, que são textos importantes, e nós fizemos questão de citar que textos são esses,
para que aqueles que são especialistas que conhecem grego e latim possam ir nesses textos, comparar o texto que traduzimos com aquele texto que nós utilizamos como base e perceber as opções de tradução que nós acabamos fazendo no curso de nosso trabalho. Portanto, a ideia é fazer um texto que, nas mãos de pastores, nas mãos de estudiosos, de alunos de teologia, de cristãos que querem se edificar, de pessoas que querem aprender sobre esses autores, eles tenham o contato com os autores diretamente, não comigo e com minhas opiniões sobre esses autores. Que legal. Gente, essa coleção ela tá incrível, ela tá muito acessível, ela tá de fácil entendimento. Da onde vem esse termo patrística? Olha, Adriel, desde o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, já existe o costume de considerar aquelas pessoas que são importantes na formação cristã de alguém, chamar essa pessoa de pai. Uhum. Esse costume não fica apenas no Novo Testamento, mas ele, na Idade Média, ele continua sendo utilizado. Na Idade Média, a gente pode pegar exemplos de Abelardo, de Lombardo, que fazem alusão àqueles que ensinaram a eles aquilo que eles aprenderam, falam desses personagens, dessas pessoas, como se fossem os seus próprios pais. Mas o fato é que quando, na modernidade, esses textos começaram a ser acessados nos idiomas originais, nos manuscritos, houve uma obra que reuniu esses textos, uma obra monumental, chamada Patrologia. Ela é dividida em patrologia latina e patrologia grega, e é traduzida por um francês chamado Mignet. Esse autor, ele colocou no uso geral esse nome pais para essa literatura do período pós-Novo Testamento, para essa literatura do período da Antiguidade, que apresenta esses autores que são de fato relevantes, fundamentais. E nós tomamos o cuidado de traduzir a maior parte dessa obra de Mignet. Ou seja, nós vamos fazer 45 livros. 45 livros que apresentam o conteúdo que, quando você vai para o texto original, no texto original você encontra marcas do texto original na tradução em português. Obviamente, nós não vamos conseguir traduzir tudo de forma tão precisa, porque a língua é outra, mas nós fizemos o esforço de garantir que, de fato, as pessoas percebam, lendo o texto, porque esses autores são chamados de pais. Porque, de fato, eles foram, muitas vezes, os primeiros a discutir determinadas questões que até hoje nós discutimos no cristianismo. Questões de séculos, muito tempo atrás, que até hoje ainda dá um bom debate, né, Brian? E é um debate que, não obstante seja um debate bem rico, é um debate que vai ficar acessível. Porque a falta de leitura dos pais faz com que as pessoas não entendam muito bem essas questões, que nos pais elas ficam muito claras. Quando vamos pensar em Trindade, os exemplos que Agostinho, nós vamos traduzir Agostinho sobre a Trindade de Deus. Sim. Nós vamos apresentar isso para o público. Ele vai dar exemplos comparando Trindade com coisas do próprio corpo humano. Nossa, é muito acessível. Muito acessível. Ele vai falar assim, nós temos memória, vontade e intelecto. Nós somos uma pessoa apenas que temos, na nossa inteligência, temos aspectos diferentes, mas mesmo assim nós cooperamos, esses aspectos cooperam para formar a nossa capacidade mental. Então ele vai pegar o próprio corpo humano, a própria capacidade de termos corpo, alma, espírito, memória, vontade e intelecto, são as tríades, para falar que, de modo semelhante, Deus ele subsiste em 3 pessoas, mas é um único ser. Lendo o Agostinho é muito mais fácil de entender do que lendo, às vezes, um manual de teologia. É muito engraçado, né? Que muitas pessoas às vezes tentam adquirir livros, né, que, como eu posso dizer, sentem até o prazer de quanto mais complicado ela lê, ela vai lendo esse determinado livro, só que ela entende muito pouco, mas criou-se uma filosofia, talvez, do quanto mais difícil é melhor, como eu não estou sabendo explicar o que eu quero dizer, mas... Eu posso ajudar, Adriel. Me ajude. É o seguinte... Para quem está vivendo naquela época, em que é difícil comprar papiro, em que é difícil escrever texto, essas pessoas estão escrevendo enquanto trabalham, enquanto estão sendo perseguidas, eles vão direto ao ponto. Hoje em dia, as pessoas querem coisas que complicam, porque elas querem o orgulho do conhecimento, o orgulho que o conhecimento pode dar. As pessoas não têm preocupação com orgulho, porque eles estão preocupados em sobreviver e fazer a igreja sobreviver. Então a gente precisa recuperar isso no cristianismo de hoje. Uma praticidade, né? Eu acho que essa é a palavra que estava faltando. Uma praticidade
e muitas vezes ficamos em coisas difíceis e o prático, isso daqui, o clássico, ele nunca vai sair de moda, né? Nunca. E a gente falou aqui de acessibilidade. Você que está assistindo esse vídeo, a nossa coleção patrística tem um só objetivo, que esse material riquíssimo, que é uma coleção que virá aí quase 50 livros, né, nos próximos meses, ao longo dos próximos anos, que ela seja acessível para você também, que isso seja relevante para você, que você consiga adquirir esse livro, porque é uma coleção muito grande, mas que ela seja acessível, que ela não seja um livro de R$100, né, porque atualmente, né, o acesso, nós queremos democratizar o acesso à cultura e à literatura através de livros com um preço mais acessível. E a coleção patrística está com um preço muito acessível quando você compara com outras editoras, porque essa é a nossa missão, Brian, enquanto Livraria Família Cristã, oferecer sempre o melhor conteúdo pelo menor preço. E aí não existe mágica, não é um material de baixa qualidade ou com papel inferior, não. Totalmente pelo contrário, material com uma alta qualidade, com um papel de excelente qualidade, que você vai ver agora as imagens desse material de excelente qualidade que é a patrística. Mas o que nós trabalhamos, Brian, não existe mágica no mundo dos negócios. Nós trabalhamos com uma alta tiragem para que a gente consiga que o maior número de pessoas tenha acesso a essa preciosidade que são esses textos que você traduziu aí juntamente com toda a sua equipe. Nós iríamos fazer menos textos, iríamos fazer 24. Sim. Mas quando nós vimos a qualidade do material, quando nós vimos o ânimo que as pessoas apresentaram diante da possibilidade de ter acesso ao texto, nós ampliamos esse número de textos para que a maior parte das pessoas possa ter acesso a textos que edificam a fé, que ajudam pregadores, ajudam pessoas que estão na linha de frente evangelizando e pregando, que ajudam seminaristas a terem material de qualidade para fazerem suas consultas, que ajuda pessoas que querem edificar sua fé ou conhecerem a história do cristianismo, a conhecerem através desses autores. Ou seja, a oportunidade era singular de fazer isso chegar ao maior número de pessoas e nós tínhamos que fazer a nossa parte. E a nossa parte foi aumentar o nosso trabalho, mas também proporcionar no aumento desse trabalho a satisfação de ver pessoas podendo ter acesso a um custo que é bem baixo, bem acessível, muito acessível. Uma coleção que é uma coleção que não vai ficar devendo a nenhuma coleção no mundo que apresenta esses textos da patrística. Sim, Brian. E essa coleção, né, a patrística, que vão virar aí 45 livros, são livros que se você ler daqui a 100 anos, nós não estaremos mais daqui a 100 anos, né? Mas se você ler daqui a 100 anos, esse livro ele vai fazer sentido independente do período que você lê. Então, se for daqui a 5 anos, daqui a 50 anos, daqui a 500 anos, esses textos fazem parte da história, não é, Brian? Quando nós escolhemos a linguagem, era uma linguagem que preservasse o caráter da emoção e da espiritualidade dos textos, mas que também fosse uma linguagem que é atualizada, uma linguagem de um português que é um português acessível e que nós acreditamos que vai durar bastante tempo a acessibilidade dessa obra, porque os textos, quando você lê em grego, quando você lê em latim especialmente, não tem vocábulos muito complicados. Às vezes eles não tem como expressar uma palavra, um conceito, eles até inventam palavras, mas são palavras do povo. Então essa coleção respeita isso, mas quando acontece, por exemplo, em Agostinho, nós temos textos que têm uma profundidade um pouco maior, as pessoas que nos acompanham saberão que nós tomamos o cuidado de colocar notas explicativas para explicar por que nós traduzimos de tal maneira ou com tal vocábulo determinados termos que são termos mais complicados. Ou seja, nós estamos respeitando a diferença entre os autores. Se é mais popular, a tradução fica mais coloquial. Se é mais erudita, a tradução fica um pouco mais erudita, mas ao mesmo tempo ela tem mais notas explicativas da tradução, ajudando assim a pessoa a compreender termos um pouco mais complicados. Nós até mantivemos alguns textos no idioma, por exemplo, latino ou no grego transliterado, e colocamos eventualmente notas para dizer esse termo aqui, ele era dito desse jeito, e explicamos por que a tradução é feita desse jeito. Ou seja, é o cuidado que vocês têm ao disponibilizar para o público, nós estamos respeitando esse cuidado e também fazendo o melhor trabalho que podemos para que o público seja agraciado com uma obra de qualidade que seja uma obra duradoura. Com certeza, Brian. Essa coleção está incrível e muito fantástica.
E agora, pra gente finalizar a entrevista, eu tenho uma pergunta bem apimentada, eu diria. Ô Brian, por que você decidiu encabeçar esse projeto junto com a editora Fonte Editorial de trazer uma nova tradução em língua portuguesa da patrística, já que existem aí outras versões já em português? Qual é a diferença, então, desta coleção da patrística, da editora Fonte Editorial, que tem a maior parte dos livros tem a sua tradução, para outras traduções que já existem em português? Há traduções muito boas em língua portuguesa, mas a questão é que é muito difícil que as traduções em língua portuguesa sejam feitas do idioma original. A minha formação é em letras clássicas. Eu fiz letras clássicas na UFRJ, fiz mestrado em letras clássicas, e todos os tradutores têm formação em grego e em latim. Além disso, eu trabalho como pesquisador fora do país e me aprimorei em outras línguas, como por exemplo o siríaco ou copta. Então nós fizemos um conjunto de tradutores que estão acostumados a traduzir textos nessas línguas e quisemos oferecer uma coisa nova, que não há. Nós quisemos oferecer uma tradução que fosse tão fiel e considerasse tanto as línguas originais, que fica claro para quem pega essa tradução e lê, que essa tradução não é uma tradução do inglês, nem é uma tradução do francês, nem é uma tradução do italiano, nem é uma tradução do alemão. Ela é uma tradução de língua original em que os textos foram produzidos, e essas traduções de línguas originais, elas são a grande contribuição que nós vamos dar para o público brasileiro. Porque algumas traduções em língua portuguesa foram feitas, sim, em língua original, mas mesmo essas que foram feitas em língua original, elas vai passando o tempo e elas ficam com algumas deficiências ou dificuldades no trato com a língua. Então, nosso interesse é permitir que, com uma certa atualização linguística, considerando o novo acordo ortográfico, as pessoas tenham acesso a um texto que é integralmente traduzido de línguas originais. Às vezes, acontece do texto estar em várias línguas. Nós traduzimos, por exemplo, já Testarão de Taciano. Tem manuscrito em latim, tem manuscrito em grego, tem texto em siríaco. Pois bem, nós consideramos as 3 línguas para fazer a nossa tradução de Testarão de Taciano. Inclusive, consideramos a versão em árabe, que é uma versão particular, com uma numeração bem particular. Nós consideramos para fazer nosso trabalho. Nós imaginamos que esse trabalho, portanto, durará muito tempo, uma vez que é um cuidado, que é um diferencial de nossa edição, fazer o trabalho com profissionais qualificados, para oferecer uma tradução, que é uma tradução a partir das línguas originais. Isso eu acredito que toda a coleção de língua original é muito difícil encontrar, não apenas em língua portuguesa, mas em outras línguas modernas, inclusive. Que legal. E pessoal, essa coleção ela vai ficar pronta ao longo dos próximos anos. Então não é igual um pastel, né, que você frita lá em 2 minutos, ele está pronto. Então é muito trabalho, não é, Brian? Nós conseguimos lançar pelo menos uma obra por mês. Quando nós fazemos o trabalho de 2 tradutores, são 2. Porque nós já traduzimos essas obras e nós não usamos as traduções que temos na gaveta. O que nós queremos disponibilizar para os leitores é uma tradução que tenha esmero e cuidado, típico de uma obra que vai ser publicada e de alguma maneira vai ser perpetuada. E, portanto, nosso propósito é que, no espaço de 3 anos, essa coleção esteja toda completa, os 45 volumes traduzidos, revisados e disponíveis para os nossos leitores. E aí a gente vai fazer uma caixa bonita, um box aí com os 45 livros para você adquirir. Então, nós temos, Brian, a nossa equipe teve um cuidado muito grande, e você vai acompanhar agora no vídeo, internamente, aqui na orelha do livro, nós temos um QR Code para que quem comprou essa coleção daqui a 3 anos, ele tenha aí a curiosidade de escanear, ele vai cair diretamente numa página lá no nosso site, e você vai poder ver já os 45 livros, isso daqui a 3 anos. Então, cada mês que passar, você vai conseguir ver os novos livros que estão aí nascendo, estão surgindo para completar essa coleção, que hoje nós já temos 4 livros prontos, Brian. E também você não pode perder os próximos vídeos que virão. Então, aqui nós criamos no nosso canal no YouTube uma sequência, uma playlist para você acompanhar tudo sobre a patrística. Eu quero agradecer mais uma vez o Brian, diretamente do nordeste do país, lá de Feira de Santana, na Bahia, diretamente aqui em Londrina, na Livraria Família Cristã, na nossa loja física. É uma honra ter você aqui com a gente. Adriel, muito obrigado pela oportunidade de nós podermos trabalhar juntos.
Nós estamos nos dedicando muito para que o público tenha uma tradução de excelência, um trabalho muito cuidadoso, desde a tradução até o material empregado nos próprios livros físicos. Espero que todos nos acompanhem e fiquem entusiasmados com o nosso trabalho, porque nós estamos animados. Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, coloque nos grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais e mais pessoas tenham acesso à literatura e à cultura. E lembrando que quando você adquirir o seu livro, internamente dentro dele tem um código QR Code para você acompanhar os próximos lançamentos que virão ao longo dos próximos meses. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Brian.